Boa noite. Começamos neste momento o primeiro programa Esplendor Veritatis, Esplendor da Verdade, gravado no dia 15 de fevereiro de 2014. Meu nome é George Maza e no programa de hoje contamos com a participação do Daniel Maza. Neste programa abordaremos um tema: o que é casamento e por que a união entre pessoas do mesmo sexo não é casamento. Bem, Daniel, você fica com a palavra agora e pode começar aí as explicações. Ok, Jorge, então obrigado. Então veja, a escolha desse tema, ela se baseou simplesmente no fato de que atualmente, tá certo, nós vivemos numa ditadura do politicamente correto. Então, você veja, essa ditadura ela vem ao longo das últimas praticamente 2 décadas aí, ela vem modificando, tá certo, negativamente os valores de mais e mais pessoas, e normalmente por meio de um discurso, tá certo, que é bastante eivado de sofismas e de eufemismos, tá certo? E como é que o politicamente correto consegue fazer isso? Bem, o discurso politicamente correto, ele utiliza, tá certo? Se utiliza de métodos de propaganda, de elementos da sofística, de eufemismos, de uma série de estratégias para esconder o verdadeiro mote, o verdadeiro núcleo do assunto que é tratado, tá certo? Então, você veja, 2 exemplos clássicos do politicamente correto hoje em dia. O discurso politicamente correto, por exemplo, ele diz que o aborto é uma questão de escolha, quando é claro, tá certo, como água cristalina, que o aborto é pura e simplesmente um assassinato. Não há direito algum no aborto. O que há no aborto é a morte de um ser humano no período de vida intrauterino, perpetrada seja pela própria mãe ou por alguém pago para fazê-lo. Mas o que parece óbvio, o fato de que ninguém tem o direito de matar o outro, essa evidência é escamoteada no discurso politicamente correto. Outro exemplo, e esse exemplo ele está diretamente ligado ao assunto que a gente vai tratar hoje, é quando o politicamente correto ele diz que o reconhecimento da união de pessoas do mesmo sexo é um direito que deve ser concedido a uma minoria vitimizada, ao mesmo tempo em que ele esconde que o conceito de casamento envolve verdadeiramente a união entre um homem e uma mulher, conforme eu vou amplamente mostrar nessa exposição. Agora, antes de eu começar a detalhar toda essa questão, é preciso deixar claro sobre o que essa exposição que eu farei será e sobre o que ela não será. Objetivamente, essa exposição será sobre a natureza da instituição casamento, tá certo? Eu não vou abordar aqui questões relativas à moralidade ou à imoralidade do comportamento homossexual. Isso não será abordado aqui. Com a minha argumentação, então, eu vou tentar mostrar que é possível defender o casamento tradicional, que, diga-se de passagem, é único e verdadeiro casamento, sem denegrir de forma alguma os indivíduos que sentem atração sexual por outros indivíduos do mesmo sexo, que é importante que a gente diga desde já do início aqui do programa, que essas pessoas merecem todo o nosso respeito e a consideração devidas a qualquer pessoa. Até porque é preciso lembrar o seguinte, que a nossa posição, que reconhece com base em sólidos argumentos como único e legítimo casamento aquele concretizado pela união entre um homem e uma mulher, essa posição, ela também é definida por alguns homossexuais, tá certo? Bem, eu vou utilizar nessa exposição, então, como guia para a colocação dos argumentos, um texto publicado pelo TFP Student. O TFP Student, para quem não conhece, é um projeto da American Society of Defense of Tradition, Family and Property, que foi fundado em 1973. Entretanto, essa argumentação do TFP Student ela é bastante resumida, e eu vou, então, após cada assertiva do TFP Student, eu vou ampliar a essa argumentação inicial de modo relativamente extenso. Bem, antes de nós irmos diretamente então para o texto do TFP Student, é preciso que eu situe esse debate atual que se desenvolve em torno do casamento, tá certo? Então, é interessante notar que esse TFP Student ele tem um braço no Brasil e tem um site que a gente pode até colocar aí depois nos slides para as pessoas acessarem. Tem muito texto em português e é bem interessante esse site para acesso. Depois, então, seria interessante de fato passar ao final o link para o site do TFP Student. Segundo você, tem também um braço aqui no Brasil. Bom, então eu vinha dizendo que então eu vou situar inicialmente o debate que se desenvolve em torno do casamento e basicamente nós temos 2 visões do casamento que são colocadas em conflito hoje em dia. A chamada visão conjugal, que define o casamento tradicional entre um homem e uma mulher, e a outra visão, que é a chamada visão revisionista, tá? Que defende que a união entre pessoas do mesmo sexo também é casamento, o que desde já, e conforme eu
vou mostrar amplamente nessa discussão, é uma visão totalmente equivocada, porque fundamentada em preceitos absolutamente falaciosos. Portanto, quando eu me referi aqui a revisionistas, eu estou me referindo a indivíduos ou grupos que defendem a visão não tradicional do casamento, tá certo? Então, tendo colocado essas observações iniciais, então a gente vai eu passo agora então para a primeira assertiva do TFP Student, que eu vou ler, tá certo? E subsequentemente eu inicio com os meus comentários. Então a primeira assertiva do TFP Student diz o seguinte: o, entre aspas, casamento, fecha aspas, homossexual não é casamento. Então diz lá o texto do TFP Student: chamar algo de casamento não faz disso um casamento. O casamento sempre foi uma aliança entre homem e uma mulher, ordenada por sua natureza à procriação e educação dos filhos, assim como a unidade e bem-estar dos cônjuges. Os promotores, abre aspas, do casamento, fecha aspas, homossexual, propõem algo completamente diferente. Eles propõem a união entre dois homens ou duas mulheres. Isso nega as evidentes diferenças biológicas, fisiológicas e psicológicas entre homens e mulheres, que encontram a sua complementaridade no casamento. Nega também a finalidade primária específica do casamento, a perpetuação da raça humana e a educação dos filhos. Duas coisas completamente diferentes não podem ser consideradas a mesma coisa. Fecha aspas, e aqui termina a assertiva do TFP Student. Então começo eu aqui com as minhas considerações. Então, portanto, a união entre duas pessoas do mesmo sexo, a rigor, você veja, nem deve receber denominação de casamento, tá certo? Você pode chamar isso do que você quiser, uma coisa é certa. Essa união, ela verdadeiramente não é um casamento, tá? E por isso mesmo, a partir de agora, eu vou me referir a essa situação como união entre pessoas do mesmo sexo. É claro que o termo não é absolutamente claro, mas para efeito dessa exposição, seria o correspondente, se de fato houvesse correspondência, o que não há, ressalte-se isso, ao casamento, entre aspas, homossexual, tá certo? Pseudo casamento, né? Ou pseudo casamento, para não usar o termo pseudo, eu vou então utilizar a união de pessoas do mesmo sexo, e quando eu me referir a casamento homossexual, entenda-se que esse casamento está entre aspas. Bem, então o casamento, ele conceitualmente, Jorge, é o que o professor Robert P. George da Harvard Law School chama de união inclusiva de duas pessoas. Então, casamento é uma união inclusiva de duas pessoas. Mas o que é uma união inclusiva? Tá certo? Então, o termo inclusivo aqui, ele tem o sentido de que, perceba isso, sendo impossível duas pessoas estarem totalmente unidas, em todos os sentidos, sem deixar de ser dois indivíduos distintos, tá certo? O termo inclusão, aqui ele deve ter outro significado. E que significado é esse? Fica claro que nesse conceito, a palavra inclusivo, ela só pode ser entendida aqui como qualificando o vocábulo união, sendo um qualificativo do vocábulo união, no sentido de que essa união, ela é caracterizada pelo comprometimento na busca dos mesmos objetivos. Não sei se isso ficou claro. Então veja o seguinte, olha, quando nós dizemos que o casamento é uma união inclusiva entre duas pessoas, nós estamos dizendo que se trata de uma união voltada para a busca dos mesmos objetivos, tá certo? Mas perceba que não é apenas isso. O casamento, ele é uma união inclusiva, ou em outros termos, uma união com objetivos comuns, que une duas pessoas em três aspectos fundamentais. Quais são esses três aspectos fundamentais? A união é uma união, primeiro deles, é uma união mental e corporal. O segundo deles é uma união com um propósito primordial de procriação e educação da prole. E o terceiro aspecto é a união, é uma união permanente e exclusiva. Então, repetindo, é uma união mental e corporal, é uma união com um propósito primordial de procriação e educação da prole, e é uma união permanente e exclusiva. Então veja, primeiramente o casamento, diferentemente do mero coleguismo, da amizade, ele une duas pessoas de modo profundo, desde que envolve o desejo de compartilhar a vida com o outro. Mas, claro, além disso, o casamento é uma união corporal, e essa união corporal ela se consolida na atividade sexual. Contudo, veja bem, entenda isso. Não é qualquer atividade sexual, não é atividade sexual desprovida de sentido, sexo por mero prazer, mas sim atividade sexual com um propósito para o qual o sexo é biologicamente destinado, reprodução. Você veja, isso é um ponto fundamental do conceito de casamento, tá certo? E parece óbvio isso, quer dizer, do mesmo modo que os nossos pulmões são feitos para promover trocas gasosas e os nossos rins para filtrar o sangue, os órgãos sexuais, por mais incrível que isso possa parecer para algumas pessoas, eles são destinados à perpetuação da espécie,
sendo o prazer advindo do sexo algo absolutamente secundário. Tá Consequência, certo? né? Uma consequência, o prazer é uma mera consequência, tá certo? E veja mais, olha, quando então a gente afirma, né, que essa união corporal se consolida na atividade sexual, nós estamos dizendo claramente que não se trata de apenas sexo, mas antes de sexo como atividade procriativa. Quer dizer, se você não entende esse conceito inicial de união inclusiva, fica difícil entender as conclusões subsequentes tiradas dessa premissa. E é por isso mesmo que eu vou procurar explicar um pouco mais a natureza dessa união orgânica inclusiva que é o casamento. Veja bem, eu vou usar um exemplo como comparação para que fique mais fácil de quem nos escuta entender esse conceito de unidade orgânica inclusiva. Você toma, por exemplo, nossos três órgãos corporais nossos, o coração, o pulmão e os nossos rins, tá certo? Então veja, coração, pulmão e rins, veja, não é pelo fato desses três órgãos, coração, pulmão e rins, estarem juntos, tá certo? Dentro de um indivíduo, que nós podemos afirmar que eles representam um único corpo. E eu quero enfatizar bem aqui a palavra único. Você quer ver? Uma pilha de 3 pedras, por exemplo, não faz da pilha uma unidade. São 3 pedras ainda, não faz da pilha uma unidade. Também, perceba isso, esses órgãos, coração, pulmão e rins, eles não são uma unidade apenas por compartilhar o mesmo código genético. Porque, por exemplo, gêmeos idênticos, gêmeos univitelinos, quer dizer, gêmeos que têm o mesmo material genético, eles também compartilham o mesmo código genético, mas são corpos separados. São 2 indivíduos separados e, portanto, não são uma unidade. São 2 indivíduos, não são uma unidade. Tá certo? De fato, veja, o que faz com que os nossos, no caso, coração, pulmão e rins, representem uma unidade orgânica é o que? É inescapavelmente a sua atividade direcionada a um fim comum, como ocorre no organismo humano. E que fim comum é esse? A homeostasia, o equilíbrio fisiológico do corpo humano. Tá certo? Então, veja, do mesmo modo, para 2 indivíduos estarem unidos organicamente, os seus corpos devem estar coordenados para um fim biológico. Agora, isso só é possível apenas possível através do coito, tá certo? Onde os órgãos reprodutivos de um homem é apenas um homem e de uma mulher é apenas uma mulher se complementam com o fim comum da reprodução. E é por isso que o intercurso sexual de 2 homens, ou a tentativa de fazê-lo no caso das mulheres, e observe bem isso, Jorge, mesmo a relação sexual por intercurso exclusivamente anal entre homem e mulher, nada disso perfaz uma unidade orgânica. E, portanto, decididamente, nada disso configura casamento. Quer dizer, apenas no coito existe uma união corporal inclusiva. Ou seja, apenas no coito existe uma união que objetiva fins comuns. Tá certo? Agora você veja o seguinte, olha. Note que essa segunda característica do casamento, qual característica? Essa unidade orgânica que tem o propósito primordial de procriação, essa característica ela está intimamente ligada ao conceito de fertilidade. Tá certo? Mas é preciso deixar claro que, muito embora ligados os conceitos de união orgânica e fertilidade, esses conceitos não são vinculantes no sentido de que a ausência de procriação, tá certo? Essa ausência de procriação ela não invalida o casamento. Isso é tão verdadeiro que nas nossas tradições, por séculos, o coito é que é considerado o evento que consome o casamento e não a concepção. Tá certo? Você sabe bem disso, quer dizer, o que consome o casamento é o coito e não a concepção. E as nossas leis, que se fundamentam nessas tradições, elas também dizem que a esterilidade não invalida o casamento. Quer dizer, a esterilidade do homem ou da mulher não invalida o casamento. O casamento permanece mesmo. Permanece. Mas a impotência masculina pode invalidar. Você veja, a impotência masculina pode invalidar o casamento, mas a esterilidade não invalida. Você entende isso? Quer dizer, veja, por séculos nós tem se reconhecido amplamente o casamento, mesmo de pessoas inférteis. Tá certo? E eu vou falar um pouco disso mais para frente. Agora, observe isso. Esse amplo e inquestionável reconhecimento do casamento, mesmo em pessoas inférteis, isso não é de causar surpresa. Por quê? Porque, de fato, a vida familiar, que é consubstanciada pela presença da prole, quer dizer, ela enriquece o casamento, mas não é condição sine qua non para o casamento. Tá bom? Então, veja, entretanto, claro, isso não arrefece, isso não enfraquece a importância da procriação, desde que é a procriação que dá continuidade à união orgânica consumada no coito, com o nascimento da prole. Mas é preciso novamente sublinhar que relações entre 2 ou mais homens ou 2 ou mais mulheres não são um casamento, porque qualquer ato sexual que 2 homens e 2 mulheres pratiquem, além de não configurar uma união orgânica inclusiva, como eu já falei há pouco, essa relação sexual entre 2 homens e 2 mulheres não tem qualquer vínculo com a procriação e, portanto,
voltando ao ponto inicial, não é uma união inclusiva, tá certo? Então, tendo deixado claro esse conceito, que é um pouco difícil, então vamos voltar para a questão dos casais estéreis e por que é que eles podem se dar em casamento. Então veja, o que ocorre aqui no caso dos casais estéreis é que entra um outro conceito intitulado teleologia natural do corpo. O conceito é de teleologia natural do corpo. Finalidade natural do corpo, né? Isso, exatamente. Então, explicando um pouco mais isso que você já adiantou de modo correto. O conceito de teleologia natural do corpo diz o seguinte, que somente, e tão somente duas pessoas, não 3, não 10 ou 100, somente duas pessoas sexualmente diferentes, quais sejam um homem e uma mulher, elas podem procriar. Não tem outro jeito. Perceba, portanto, que esse conceito de teleologia natural do corpo ele está preservado mesmo em casais estéreis, que apenas por um problema em seus sistemas reprodutores não podem ter filhos. Tá? Mas mesmo eles não podendo ter filhos, a união desse casal ainda tem significado matrimonial, configurando essa forma legítima de casamento. Por quê? Porque o conceito de teleologia natural do corpo, como o próprio nome já diz, veja bem, ele se baseia na natureza da união e não na habilidade potencial do desejo dessa união. Ou em outras palavras, o conceito se baseia na capacidade natural que um homem e uma mulher têm de gerar uma prole e não na habilidade ou desejo de gerar essa prole. Você está entendendo? Você veja, quando esse esse subtópico, na verdade, da esterilidade entra na questão, eu sempre gosto, Jorge, de citar as palavras de um escritor americano chamado Robert Haley. Esse sujeito, ele é membro da American Foreign Policy Council e tem alguns bons livros publicados sobre o assunto, sobre esse tema. Veja, eu vou citar exatamente aqui as palavras do Robert Haley, que foram publicadas aqui no site www.lifeissues.net. Então veja, abre aspas. Palavras do Robert Haley. O movimento pró-homossexual usa o argumento da infertilidade como tentativa de ganhar vantagem para o casamento homossexual Sikh, ressalvando que se os casais heterossexuais Sikh que são inférteis podem mesmo assim casar, então a habilidade de procriar não pode ser um pré-requisito ou algo essencial para o casamento. Portanto, alegam eles, os ativistas do movimento homossexual, segundo Robert Haley, os homossexuais deveriam receber permissão para casar Sikh. No entanto, aqui já o Robert Haley toma, né, a argumentação para si. Este argumento só funciona se não existir qualquer tipo de distinção entre infertilidade das relações homossexuais e a infertilidade dos casais heterossexuais. Dito de outra forma, todas as infertilidades deveriam ser iguais, isto é, elas deveriam existir exatamente pelos mesmos motivos. Mas isso é o que acontece? Pergunta o Robert Haley. Não, não é, ele mesmo responde. Veja, continua o Robert Haley. As relações homossexuais, elas são essencialmente estéreis, isto é, a sua essência é estéril, enquanto que as relações heterossexuais são acidentalmente estéreis. Aqui eu interrompo um pouco a fala do Robert Haley, as palavras do Robert Haley, para dizer o seguinte: aqui intervém um conceito filosófico aristotélico do ser que pode ser dito de várias formas, quer dizer, o ser pode ser dito de várias formas segundo Aristóteles. E entre essas formas existe o ser per si, o ser por essência e o ser per accidente, o ser por acidente. O que o Robert Haley está dizendo aqui, utilizando conceitos aristotélicos, é o seguinte: a esterilidade de casais heterossexuais, ela é apenas por acidente estéril, ela é per accidente estéril. Enquanto que essa infertilidade de casais homossexuais, ela é em essência, ela é em substância, ela é estéril. O que são coisas completamente diferentes, tá certo? Então continua o Robert Haley. Na verdade, os dois tipos de relações não são dois exemplos de infertilidade. Este argumento é uma ilusão usada para desviar a atenção do foco principal. A infertilidade é algo a levar em conta apenas junto àqueles cujo exercício dos seus poderes procriativos na relação sexual heterossexual falhou por algum motivo que pode ser causado por algo congênito ou por algum problema de saúde temporário. Independentemente da sua fertilidade ou infertilidade numa dada situação, na sua natureza o coito é um ato procriativo e só ele pode produzir nova vida, mesmo que não resulte em procriação na altura, tal como não resulta a maioria dos casos durante o tempo de vida, fecha do casal, fecha aspas. Tá certo?
Então você veja, esse conceito do Robert Hale, essa descrição do Robert Hale, essa separação de esterilidade de um casal homossexual de a esterilidade de um casal heterossexual, ela desmonta completamente essa argumentação dos revisionistas de que são coisas iguais, quando em essência elas são coisas diferentes, como bem explicou aqui o Robert Hale. Bem, eu vou continuar então. Voltando então ao conceito de teleologia natural do corpo, do qual eu tratava há pouco, é interessante ainda, Jorge, a gente observar que esse conceito, inclusive, ele dá suporte jurídico ao reconhecimento do casamento apenas como sendo a união entre um homem e uma mulher. Aqui eu vou utilizar as palavras de um outro, tá certo? Só um parecer, a esterilidade não é nenhum um dos elementos de invalidez do casamento. De forma alguma. A impotência é, mas a esterilidade não está lá no Código Civil, não está na Constituição, não está em canto nenhum. Não, nenhum, de forma alguma. Veja, então eu dizia que, inclusive, essa questão desse conceito de teologia natural do corpo, ele dá suporte jurídico ao reconhecimento do casamento. Você veja, eu vou citar aqui as palavras de um outro norte-americano, um cientista político chamado Harley Arks. Abre aspas, ele coloca o seguinte: se fosse permitido e reconhecido que a união de pessoas do mesmo sexo é casamento, qual seria o embasamento então para definir de fato o casamento? Pergunta ele. Qual seria o embasamento para recusar o reconhecimento de casamento para alguém que professasse amor por 3, 5 ou 10 pessoas, parceiros do mesmo sexo ou sexo diferente? Fecha aspas, entende? Então, então pergunto eu, complementando praticamente a pergunta aqui do Harley Arks, qual o embasamento para recusar que um pai de 40 anos queira casar com seu filho de 19 ou com sua sobrinha de 22 anos? Você entendeu? Uhum. Quer dizer, se você, a partir do momento que você reconhece qualquer coisa como casamento, você não pode recusar esse tipo de coisa. Portanto, vira banal, né? Exatamente, você banaliza o conceito. Então, veja, portanto, vê-se que a definição de casamento ela não é arbitrária. Não é uma construção social, tá certo? Mas sim é uma entidade milenar fundamentada em sólidos princípios filosóficos e antropológicos. E quando, Jorge, perceba bem, os revisionistas tentam de modo absolutamente arbitrário redefinir isso, eles apenas nos dão um testemunho formal de que eles de fato desconhecem totalmente o que é casamento. Veja, eu não estou dizendo que essas pessoas que buscam redefinir o casamento não entendem o que é a palavra casamento. O que eu estou dizendo é que essas pessoas incorrem um erro primário porque não entendem a essência, o ser em si do que é o casamento, a própria essência do casamento, tá certo? Então, repetindo, o casamento, o casamento entre um homem e uma mulher, o verdadeiro e único casamento é uma instituição social que constitui as bases da civilização, porque ele se assenta sobre a procriação e a formação da família. Só um ponto sobre isso aí, essa luta entre os homossexuais, os revisionistas, assim, porque é dos dois lados, né? Exatamente, pela aceitação do casamento gay é apenas mais um passo para o desvirtuamento do conceito de casamento de família. Não tenha dúvida, aí, né? Não tenha dúvida. Veja, nós vamos lembrar que, olha, que dessas três instituições que fundam a civilização ocidental, que é o casamento, o governo e a igreja, o casamento é a mais antiga delas, tá certo? Essa importância vital do casamento, inclusive, não somente para os indivíduos, mas também para a sociedade como um todo, que é uma coisa que nós já sabíamos de modo, vamos dizer, intuitivo há séculos, ela também já foi documentada do ponto de vista científico. Veja, existe um livro do antropólogo britânico, o J.D. Unwin, que o livro chama-se Sex and Culture, publicado pela Oxford University em 1954. Esse sujeito estudou 86 culturas civilizadas e não civilizadas existentes ao longo dos últimos 5.000 anos. Ele documentou que a maioria das culturas prósperas eram aquelas que sustentavam uma só instituição do casamento. Então você perceba, qualquer tentativa dos revisionistas de modificar o casamento é sinal do não reconhecimento por parte dessas pessoas de que o casamento, do que é na verdade o casamento, como eu falei há pouco, tá certo? Esses indivíduos, esses revisionistas, eles não entendem a própria essência do casamento, eles não entendem que essa essência do casamento, esse bem que é o casamento, ele está fundamentado na própria natureza humana, tá certo? O que acontece, Jorge, é que essas pessoas muitas vezes estão confusas, tentando resolver a sua confusão, elas acabam por se submeter a interesses partidários, a ideologias, a discursos que se caracterizam por uma defraudação da instituição do casamento, tá? Você veja, essas pessoas muitas vezes nunca ouviram falar de coisas, de conceitos como união inclusiva, teleologia natural do corpo, quer dizer, elas não têm a mínima noção do que são esses conceitos, tá certo? Quando você destrói um conceito desse, que é antigo, né, do casamento, você desvirtua o conceito original dele, se tornar o que pode ser assemelhado a qualquer coisa, né?
Exatamente. Qualquer coisa pode se parecer com um casamento. Você desvirtua o conceito principal dele, né? Exatamente. Veja, para concluir essa primeira assertiva do TFP, eu vou apenas me dirigir agora ao terceiro aspecto do casamento, que é a questão da exclusividade, que obviamente deve estar presente no casamento. E aí acontece uma coisa curiosa: quando a gente fala em exclusividade dentro do casamento, sempre aparece alguém que diz o seguinte: olha, mas e os casamentos do mundo islâmico? Eles não são entre mais de uma pessoa? Né? Então você veja, isso não é exatamente assim, tá certo? Você veja, o casamento dos xiitas, por exemplo, ele é um casamento temporário, tá certo? Ele não é um casamento com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, porque o casamento dos xiitas você faz um contrato temporário de casamento. E você veja que mesmo o casamento entre os sunitas, tá certo? Esses casamentos são casamentos separados. Você veja, no sentido de que o homem ele encontra as esposas, tá certo? Na intimidade em dias diferentes. Quer dizer, o sujeito tem 3 ou 4 esposas, mas o momento de intimidade com essas esposas são em dias diferentes. Quer dizer, quando ele está com a esposa A, ele não está com a B. Quer dizer, na verdade, isso não é um homenagem a trois. Você entendeu? Quer dizer, ele está com a esposa A e não está com a B. Se ele estiver com a C, ele não está com a A. Então, na verdade, isso não é isso aí, quer dizer, é um caso. Esses são casamentos. Não é exatamente assim. E, portanto, há de uma certa forma uma exclusividade com as esposas. Veja, além disso, você percebe o seguinte: olha, as diferenças culturais na prática do casamento que há, a gente sabe que há, o próprio exemplo do casamento no mundo islâmico é assim. Essas diferenças elas não ferem o núcleo central do casamento. Eles mantêm as bases dos centrais, né? Eles não mantêm na verdade, esses casamentos que têm essas diferenças, eles mantêm o núcleo central do casamento, que é, como eu já disse várias vezes aqui, o quê? Uma união inclusiva com o propósito da procriação, que só pode ser feito exclusivamente entre homem e mulher. Ou seja, assim, há vários casamentos, mas que mantêm a estrutura essencial do casamento. Exatamente. Veja, então, já concluída essa primeira página, eu quero dar o seguinte exemplo. Você veja, 2 monges, por exemplo, que decidem criar uma criança, imagine a seguinte situação: 2 monges, eles vão morar juntos e decidem criar uma criança. Obviamente eles não estão casados. Por quê? Porque não há união corporal inclusiva entre 2 monges. Da mesma forma, 2 homens que sentem atração sexual entre si e decidem morar juntos não estão casados, pelo motivo óbvio e refutável de que a relação sodomita entre eles não configura unidade orgânica inclusiva. É simples. A união orgânica inclusiva, procriativa, ela só ocorre entre 2 pessoas de sexos opostos, sendo impossível ser de outra forma. E é impossível porque a natureza humana é assim. Porque a natureza humana nos mostra que é categoricamente impossível e nenhuma lei humana tem a capacidade, o poder de modificar a própria natureza, a própria essência humana. Portanto, e de modo conclusivo, George, por todas as razões acima expostas, a união entre pessoas do mesmo sexo não é casamento, não importa o quanto gritem e esperneiem os revisionistas. Bem, o segundo tópico que nós abordaremos será na verdade nós vamos abordar agora 2 tópicos concomitantemente. O segundo, diz o texto do TFP Student: o casamento homossexual, entre aspas, sempre nega a criança ou um pai ou uma mãe. Então, diz o texto do TFP Studio: o melhor para a criança é crescer sob a influência de seu pai natural e sua mãe natural. Essa regra é confirmada pelas evidentes dificuldades enfrentadas por muitas crianças órfãs ou criadas por um só dos genitores, um parente ou pais adotivos. A lamentável situação dessas crianças será a norma para todos os filhos, entre aspas, casais homossexuais. Esses filhos serão sempre privados ou de sua mãe natural ou de seu pai natural. Vão ser sempre privados de um modelo paterno ou materno. O chamado casamento homossexual ignora os interesses da criança. E o terceiro ponto citado pelo TFP Student é entre aspas, casamento, fecha aspas, homossexual valida e promove o estilo de vida homossexual. Em nome da família, o casamento, entre aspas, homossexual serve para validar não só as referidas uniões, mas todo o estilo de vida homossexual em todas as suas variantes bissexuais e transgêneros. As leis civis são princípios que estruturam a vida do homem na sociedade. Como tais, elas desempenham um papel muito importante, por vezes decisivo, que influencia os padrões de pensamento e comportamento. Elas configuram externamente a vida da sociedade, mas também modificam profundamente a percepção de todos e a avaliação de formas de comportamento. Bem, o que precisa ser destacado nessas duas
afirmações então do TFP Studies é que, ao contrário do que pregam muitos revisionistas, o reconhecimento de que uniões entre pessoas do mesmo sexo configura casamento, ela tem sim consequências na vida das pessoas e influencia a visão que a sociedade tem do que é casamento. E essas consequências elas podem ser agrupadas em 3 categorias. Primeiro, o reconhecimento de que a união entre pessoas do mesmo sexo configura casamento torna mães ou pais supérfluos. A segunda consequência, o enfraquecimento da visão conjugal, a visão tradicional do casamento. E a terceira consequência, o risco para as liberdades religiosas. Então, Jorge, nós vamos tratar inicialmente da questão de que o reconhecimento de que a união entre pessoas do mesmo sexo configura casamento torna mães ou pais supérfluos. E aí eu faço a pergunta, supérfluos em que sentido? Veja, vamos tentar explicar isso. O que ocorre é que as leis que regem o casamento tradicional, elas reforçam a ideia de que a união entre um esposo e sua esposa, de modo geral, propicia o mais adequado ambiente para a educação dos filhos. E isso, de fato, está bem documentado na literatura especializada. A lista de estudos evidenciando, de modo inequívoco, que o melhor ambiente para os filhos é um lar onde são educados por seus pais e mães biológicos. Essa lista de estudos é grande. E quem quiser verificar as fontes, eu sugiro que consulte o livro Marriage and the Public Good, 10 Principles. Esse livro foi publicado pelo Witherspoon Institute de Princeton no ano de 2008. Agora, o reconhecimento de que uniões entre pessoas do mesmo sexo é casamento, isso abole legalmente esse ideal, né? Essa concepção, e assim nenhuma instituição social reforçaria a noção de que homens e mulheres têm diferentes, mas insubstituíveis contribuições na educação dos filhos, entende? Bem, isso acontecendo, quer dizer, havendo essa revisão do conceito de casamento, diminui-se a pressão para que os esposos e as esposas permaneçam juntos na educação dos filhos e que homens e mulheres evitem ter filhos antes do casamento, ok? Como consequência disso, então, haverá mais crianças sendo criadas por pais ou mães separados e mais filhos nascendo fora do casamento. E como nós sabemos, hoje esses arranjos familiares eles são prejudiciais à criança. Veja bem, Jorge, isso não é nenhuma previsão apocalíptica ou infundada, tá certo? E Sim. Mais adiante eu vou mostrar que já há alguns indicativos de que isso vem ocorrendo verdadeiramente nos países onde a união de pessoas do mesmo sexo foi reconhecida como um casamento há alguns anos. Tá? Observe que isso, inclusive, já é suficiente para que nós possamos afirmar, né, mesmo que não sejam absolutamente conclusivos, aqueles estudos científicos que comparam o desenvolvimento de crianças criadas por pares de homossexuais e filhos criados por seus pais biológicos, o fato de que o reconhecimento de que a união entre pessoas do mesmo sexo configura o casamento solapa o casamento tradicional. Então, como eu disse, isso já seria o suficiente, já seria o bastante para que nós rejeitássemos a proposta revisionista de redefinição do casamento. Bom, e aqui já falando dos estudos de adoção, né, veja, os revisionistas eles gostam de afirmar, sem nenhuma evidência, que um pai e uma mãe eles são intercambiáveis. Quer dizer, que 2 gays ou 2 lésbicas podem substituir totalmente um pai e uma mãe. Mas isso não é exatamente assim. Veja, de fato, não há nenhuma sólida evidência científica de que 2 gays ou 2 lésbicas possam substituir um pai e uma mãe. Muito pelo contrário. Os estudos citados pelos revisionistas, né, são todos cheios de bias, de falhas, de erros metodológicos ou, em grande parte dos casos, as amostras são insuficientes. Para se constatar isso, para quem quiser constatar isso, vejam, por exemplo, a reportagem Homosexual Parenting, Studies Are Flawed, ou em livre tradução, Estudos de pais homossexuais são inválidos. Isso foi publicado no site da Fox News, numa entrevista concedida pela Kelly O. Belcar. Agora, é claro que nós não estamos nos baseando para afirmar isso apenas em entrevistas, há mais evidências. Então você veja, o Colégio Americano de Pediatria, ele publicou recentemente, foi em março de 2013, um parecer, tá, sobre essa questão. O parecer era intitulado Defending Traditional Marriage. Nesse parecer eles citam, nesse artigo eles citam um trabalho científico. O nome do trabalho é Same-Sex Parenting and Children Outcome, A Closer Examination of the American Psychological Association Brief
on Lesbian and Gay Parenting. Esse artigo, citado pelo parecer do Colégio Americano de Pediatria, ele foi publicado na Social Science Research no ano de 2012, volume número 41, das páginas 735 a 751. Então, Jorge, veja aqui o que diz um trecho desse artigo. Eu vou primeiro ler um trecho em inglês, do original, e depois eu faço uma tradução do trecho. Então diz lá o artigo citado pelo Colégio Americano de Pediatria. An important new study critiques assertions made in an official brief of the American Psychological Association and demonstrates that not one of the 59 studies referenced in the 2005 APA brief compares a large random sample of lesbian or gay parents and their children with a large random representative sample of married parents and their children. The available data, which are drawn primarily from small convenient samples, are insufficient to support a strong generalizable claim either way. Such a statement would not be grounded in science. To make a generalizable claim, representative large samples studies are needed, many of them. Em livre tradução, o trecho diz o seguinte: um novo e importante estudo critica as afirmativas da Associação Americana de Psicologia e demonstra que nenhum dos 59 estudos referenciados pela Associação Americana de Psicologia em sua publicação compara uma amostra grande e randômica de pais gays ou lésbicas e suas crianças com uma grande, randômica e representativa amostra de pais e mães casados e seus filhos. Os dados disponíveis, que foram colhidos primariamente de amostras pequenas e convenientes, são insuficientes para dar suporte à forte reivindicação de generalização desses dados. Essa afirmação não seria fundamentada na ciência. Para fazer uma generalização, estudos com grandes e representativas amostras são necessários, muitos deles. Ou, Jorge, trocando em miúdos, o trecho diz o seguinte: os estudos que tentam respaldar positivamente o desenvolvimento psicossocial de crianças adotadas por casais homossexuais, quando comparados, com as crianças criadas por seus pais biológicos, esses estudos são mal desenhados e, me permita deixar isso bem claro, totalmente inconclusivos, tá certo? Veja que nesse campo, provavelmente o melhor estudo científico que nós temos, ele foi publicado recentemente pelo professor Mark Regeneros, no periódico científico Social Science Research. O volume é o número 41, ano de 2012, as páginas 752 e 770. O estudo evidenciou que, quando comparados com crianças criadas por seus pais biológicos, crianças criadas por pares do mesmo sexo são mais propensas a serem abusadas sexualmente por um dos adultos da dupla homossexual, a terem doenças sexualmente transmissíveis e também a serem forçadas a levar a cabo atos sexuais contra a sua vontade. E é bom que se ressalte que essas diferenças foram estatisticamente significativas. Quer dizer, comparando os dois grupos de crianças criadas por pares de homossexuais e grupos de crianças criadas por seus pais biológicos, as crianças criadas por seus pais, por pais biológicos, tiveram um desempenho melhor em relação a esses parâmetros do que quando comparado com os pais, na verdade os pais entre aspas, os pares de homossexuais que adotaram essas crianças. Você veja, esse estudo, é importante que se ressalte esse ponto, é um estudo que inquiriu cerca de 3 mil jovens adultos, é um N bastante representativo e muito provavelmente é o de maior credibilidade até hoje publicado. Outro ponto positivo nesse estudo, que merece ser ressaltado, é que o autor ele fez as suas pesquisas diretamente junto às crianças criadas por homossexuais e não junto aos homossexuais em si. Quer dizer, ele interrogou diretamente as crianças e não os pais e os homossexuais que criavam essas crianças. Veja, referente a esse estudo, o fundador e presidente da Liberty Council comentou o seguinte, abre aspas: o estudo prova o que sempre se soube, que as crianças desenvolvem-se de uma forma bem melhor quando são criadas pelos pais biológicos. Deveríamos aprovar leis que fortalecem a família e não leis que a fragilizam. As crianças educadas em lares onde a homossexualidade está presente enfrentam riscos acrescidos. A política das uniões entre pessoas do mesmo sexo afirma que os pais e as mães são irrelevantes para o bem-estar da criança. A experiência das uniões entre pessoas do mesmo sexo revela-se desastrosa para as crianças. Portanto, esses dados enfatizam que a criança educada por um pai e uma mãe estão sob a influência do que o autor chama de dupla conexão biológica,
que, em outros termos, os pais e mães trazem diferentes conjuntos de influências para a formação da criança, e essas diferenças combinadas são altamente benéficas. Por outro lado, crianças criadas por duas lésbicas ou dois gays são privadas de um modelo paterno ou materno, que é óbvio, o que inequivocamente traz prejuízo para a criança, fecha aspas. Bem, observe o seguinte, Jorge, esse estudo do professor Marcos Regeneres é um estudo muito importante, sem dúvida, bem como há outros também citados no artigo do Colégio Americano de Pediatria. Entretanto, a gente precisamos afirmar também que, como o próprio Colégio Americano de Pediatria deixa claro, esse tipo de pesquisa ele não provê, não fornece respostas definitivas para as questões políticas, como se as uniões de pessoas do mesmo sexo devem ou não ser reconhecidas por lei, tá certo? Esses estudos não fornecem essas respostas. No entanto, a gente começa a observar que parece que começam a surgir as primeiras evidências de que o desempenho parece ser melhor de fato para as crianças criadas por seus pais biológicos quando comparadas com pares de homossexuais. Para se confirmar isso, é preciso que se diga que são necessários mais estudos comparando esses dois grupos. No entanto, se essa evidência vier a ser confirmada e nos estudos subsequentes, é claro que as políticas de adoção vão precisar ser revistas. Bem, mas veja, independentemente desses estudos comparativos, que ainda estão em fase bastante inicial, né, como eu disse, nós já temos evidências de boa qualidade, isso é preciso deixar bem claro, de que pais e mães, né, trazem diferentes contribuições para a formação dos filhos, e que a ausência de um deles, o que sempre ocorre na união homossexual, entre dois homens e duas mulheres, quer dizer, no caso, se é uma união entre dois gays, você vai ter a ausência da mulher, e se você tem a união entre duas lésbicas, a ausência do homem. Isso sempre ocorre na união homossexual. Então, essa ausência de um deles, de um pai e de uma mãe, pode trazer consequências para as crianças. Eu nem vou citar aqui todos esses estudos, mas para quem quiser conferir as referências de algum desses trabalhos, verifiquem o livro intitulado What is Marriage? Man and Woman, A Defense, cujos autores são Sheriff Girtz, Ryan T. Anderson e o professor Robert P. George, e o livro foi publicado pela Encounter Books em 2012. Nessa publicação, ele dá as referências de algum desses estudos e também cita uma importante colocação do sociólogo David Popenow, da Rutgers University, que eu inclusive considerei bastante interessante e trouxe essa citação que diz o seguinte, abre aspas, veja, as evidências das ciências sociais dão suporte à ideia de que pais de diferentes sexos são importantes para o desenvolvimento humano. Nós devemos negar reconhecimento à noção de que mamães podem ser bons papais e de que papais podem ser boas mamães. Os dois sexos são diferentes e cada um é necessário culturalmente e biologicamente para o ótimo desenvolvimento do ser humano. Quer dizer, tornando ainda mais evidente o fato de que, de fato, o homem e a mulher trazem contribuições diferentes para a formação da criança, tá certo? Bem, antes da gente passar adiante e nós tratarmos da questão do enfraquecimento do casamento tradicional, né, em cenários, né, de reconhecimento estatal de uniões de pessoas do mesmo sexo como casamento, é preciso deixar claro que, do mesmo modo que nós aqui não estamos julgando o comportamento homossexual, e se nós estamos discutindo aqui casamento, também nós não estamos julgando homens e mulheres que estão em uma relação com outra pessoa do mesmo sexo e têm filhos adotivos em casa. Bem como também nós não estamos julgando aqui pais e mães solteiros que se encontram em situação similar. Veja, nenhum dos dados apresentados implica necessariamente que essas pessoas tenham menos afeição ou devoção na criação das crianças sob seus cuidados. Isso é óbvio, né? O que nós estamos fazendo aqui é tão somente apresentando dados científicos advindos de pesquisas nos campos da sociologia e da antropologia. E veja bem, Jorge, o que esses dados comparam o que esses dados comparam objetivamente são diferentes arranjos familiares entre si e não os pais individualmente, tá certo? Isso é apenas para deixar claro antes de passarmos para o próximo ponto. Então vamos adiante. Com relação à segunda consequência advinda do reconhecimento de que uniões entre pessoas do mesmo sexo, como sendo casamento, podem trazer prejuízos para a estrutura social como um todo, eu vou tratar então agora da questão do enfraquecimento da visão conjugal tradicional do casamento.
Mas antes disso, eu vou colocar um dado estatístico muito interessante. Veja, o que os revisionistas reivindicam, na verdade, não é apenas a liberdade de se unir a pessoas do mesmo sexo. Perceba, de fato, pares de homossexuais já tem essa possibilidade. E o que nós vemos é que uniões homossexuais são realizadas a todo instante em cerimônias privadas em praticamente todo o mundo, exceto em alguns países muçulmanos onde a própria homossexualidade é considerada crime. Mas onde não há essa criminalização da homossexualidade, os homossexuais eles já têm esse direito de se unir em cerimônias privadas com seus parceiros. Mas o curioso é que naqueles países onde o entre aspas, casamento gay foi aprovado, os homossexuais não querem casar. Veja esse dado. Em países onde a união homossexual foi aprovada, aproximadamente 96% dos homossexuais não se casam quando tem essa oportunidade. Veja, 96% dos homossexuais, quando tem a chance de se casar, eles não o fazem, tá certo? Essa estatística, quem quiser conferir, ela é proveniente do livro do Dr. Frank Turek. O livro se chama Correct, Not Politically Correct, How Same-Sex Marriage Hurts Everyone. E essa fonte, na verdade, citada no livro do Dr. Turek, é, na verdade, uma fonte secundária. Ele pegou essa fonte de Mike Gallagher e Joshua Baker, Demand for Same-Sex Marriage, Evidence from United States, Canada and Europe, que está publicado no site marriagedebate.com. Tá? Então, veja, só repetindo, quando tem a chance, 96%, aproximadamente 96% dos gays e lésbicos não se casam, não concretizam o casamento. Então, como eu disse, o que se quer na verdade aqui na sua esmagadora maioria não é o casamento, e sim o reconhecimento, tá certo, da união perante o Estado. É diferente. O que os revisionistas buscam, na verdade, é um reconhecimento estatal, uma validação estatal. E aí pode surgir a pergunta, então por que é que os revisionistas então buscam esse reconhecimento estatal do entre aspas, casamento homossexual? Então eu mesmo faço a pergunta e eu mesmo respondo. Os revisionistas querem isso, e veja bem, eles próprios confessam isso. Você pode inclusive checar isso no livro do Dr. Turek. O governo envolvido nessa questão, não porque querem de fato casar, né, mas porque querem pela via governamental modificar as leis. E modificando as leis, eles sabem que ao longo do tempo haverá modificações culturais na sociedade. Então veja bem, Jorge, resumidamente a coisa funciona assim. Nossas leis, elas moldam crenças, quer dizer, as leis elas moldam os costumes e as crenças da população. As crenças, elas acabam por moldar o comportamento. E o comportamento das pessoas interfere nos interesses humanos, tá certo? Então o objetivo primordial aqui não é casar, mas sim modificar profundamente o padrão cultural da sociedade. Aliás, veja, não sou eu que estou dizendo isso. Um sujeito chamado Michelangelo Signorile, que é um dos mais proeminentes ativistas gays do mundo, ele já admitiu isso, tendo afirmado que o objetivo não é buscar aprovação governamental para depois poderem casar, mas sim para destruir o casamento tradicional. Então veja, muitos revisionistas, eles sabem e confessam que o objetivo primordial é enfraquecer as crenças e costumes sobre o casamento tradicional, tá certo? Mas então por que nós falamos em enfraquecimento do casamento tradicional? Por que enfraquecimento? Porque, observe bem, se redefine a instituição casamento e este passa a ser apenas uma união baseada nas afeições de duas pessoas do mesmo sexo, que é o que querem os revisionistas, e não o casamento fundamentado no conceito de união inclusiva, fundamentado na procriação e educação das novas gerações, então o casamento não precisará ser permanente nem mesmo apenas entre duas pessoas, podendo ser entre três ou mais. Você entende? Quer dizer, não haverá uma norma para o que é casamento. Além disso, perceba, perde-se a noção de que a criança necessita de fato, como nós mostramos nos comentários ao tópico anterior, de um pai e uma mãe, e de que o homem e a mulher trazem diferentes talentos para a formação da criança. Tá certo? Agora veja, quando esses argumentos são colocados, sobretudo o argumento do enfraquecimento do casamento tradicional, quando da aprovação governamental, quando do endosso governamental das uniões entre indivíduos do mesmo sexo, alguns revisionistas tentam rebater dizendo que se trata de uma falácia do declive escorregadio. Então eles falam, não, isso aí que vocês estão dizendo não é verdade, isso é uma falácia do declive escorregadio. Essa falácia, só para recordar, consiste em afirmar que a ocorrência de um evento ele acarretará consequências daninhas, né, em virtude de uma sequência encadeada de eventos
Mas trata-se de uma falácia quando você não apresenta provas para sustentar que aquele evento inicial terá como consequência um evento final de maiores proporções, tá certo? Mas perceba isso, Jorge, o enfraquecimento do casamento tradicional como resultado da aprovação estatal da união homossexual não é uma falácia do eclipse prorrogadio. E não é por uma razão muito simples. Há evidências demonstrando, tá certo, as consequências danosas dessa aprovação em países onde a união homossexual foi há vários anos reconhecida. Então veja lá. Verifique, por exemplo, o robusto levantamento estatístico intitulado The End of Marriage in Scandinavia. Foi publicado pelo antropólogo Stanley Kurtz na revista Weekly Standard. Lá ele mostra que, por exemplo, na Noruega, em um dos condados mais liberais chamado Nordland, 80% das mulheres têm seu primeiro filho fora do casamento. Mas não é somente isso. Quer dizer, e também não é somente na Noruega. Veja, por exemplo, o livro intitulado The Future of Marriage. O autor é David Blankenhorn. Nesse livro, ele mostra dados cientificamente refutáveis que confirmam a dissolução do casamento tradicional em 35 países. 35 países onde a união homossexual é aceita, né? E esse estudo do professor David Blankenhorn é provavelmente o estudo mais robusto até hoje publicado. Então você veja, esses dados que nós estamos colocando aqui, eles não podem ser simplesmente esquecidos, mas de fato eles vêm sendo sistematicamente escamoteados, tá certo, por alguns revisionistas. E tendo dito isso, eu passo então ao terceiro ponto, que é a questão do risco para as liberdades religiosas quando do reconhecimento de que a união entre pessoas do mesmo sexo configura casamento. Isso, veja bem, Jorge, essa questão da perda das liberdades religiosas, ela fatalmente irá ocorrer. Ou melhor, já está ocorrendo em países que aprovaram o, entre aspas, casamento homossexual. Isso é óbvio porque, veja bem, a visão... Por que é óbvio que esse reconhecimento de que uma união entre pessoas do mesmo sexo é casamento, por que isso vai levar, e já tem levado, à perda de liberdade religiosa? Por um motivo bastante simples. A visão revisionista, ela se baseia na falsa premissa de que não há diferença, perceba, entre o casamento tradicional e a união entre pessoas do mesmo sexo. A premissa não há diferença entre a união de pessoas do mesmo sexo e o casamento tradicional. Ora, no momento em que o Estado ele aceita essa premissa falsa e endossa o casamento homossexual, o que o Estado nos está dizendo? Que aqueles que apenas aceitam o casamento tradicional estão fazendo uma distinção arbitrária, que estão cometendo um ato discriminatório. Tá certo? Portanto, todas as pessoas, e ainda mais os padres, os pastores cristãos e líderes espíritas, todos aqueles que se opõem ao casamento homossexual, eles serão taxados de discriminadores. Quer dizer, o Estado reconhece, partindo de uma premissa falsa, o casamento homossexual, e todos aqueles que não aceitam são imediatamente taxados de discriminadores. Isso levará, e tem levado, como eu disse, inevitavelmente a violações na liberdade religiosa, liberdade de consciência e limitação também da atividade dos pais, né, do papel dos pais na educação de seus filhos. Como eu já disse, essas coisas já vêm acontecendo e de fato alguns tribunais já estão abusivamente tomando medidas coercitivas. Vou lhe dar alguns exemplos. Massachusetts, Estados Unidos, entidades de adoção católicas, tá, para não ferirem suas crenças religiosas, foram fechadas por se recusarem a colocar crianças para adoção por pares de gays e lésbicas. Quer dizer, entidades católicas sendo de adoção fechadas por conta de um movimento, de um ativismo agressivo por parte de alguns revisionistas. Ainda em Massachusetts, outro exemplo. A Corte de Apelação negou aos pais, veja lá, o direito de retirar seus filhos de aulas escolares que doutrinavam as crianças sobre a questão do entre aspas, casamento homossexual. Outro exemplo, no Novo México, um fotógrafo que se recusou a fotografar uma cerimônia de união entre pessoas do mesmo sexo foi multado em $7 mil, tendo a sua pena sido confirmada mesmo na Corte de Apelação. Veja, todas essas situações são desencadeadas, como eu falei, por um ativismo agressivo por parte de alguns revisionistas. E o número de casos de abusos como esses que eu citei é enorme.
E eu sugiro, caso você ou um dos ouvintes queira ler todos esses casos, a publicação do Institute for Marriage and Public Policy. O título da publicação é Conflicts Between Religious Liberty and Legal Recognition of Same-Sex Unions, volume 5, número 5, publicado em setembro de 2012. E essa publicação também se encontra no site marriagedebate.com, tá? Veja, Jorge, com o passar do tempo, a tendência desses abusos é piorar. Quer dizer, é óbvio que é de extrema gravidade você fechar uma instituição católica de caridade que cuida de órfãos e disponibiliza esses órgãos para adoção, simplesmente porque essas entidades, respeitando o magistério da Igreja Católica, elas não aceitam o casamento, entre aspas, homossexual, né? Ou então, como eu citei há pouco, um pai não tem o direito de como educar o seu filho, né? Com base nas suas próprias crenças religiosas, porque o governo diz que ele deve, por bem ou por mal, aceitar o, entre aspas, casamento homossexual e que se dane a religião do pai, tá certo? Agora, você sabe que eu faço uma pergunta, né? Muitos revisionistas, sobretudo esses mais radicais, eles gostam de taxar os que se opõem às suas ideias de intolerantes. Agora, reflita bem. Fundamentalistas, intolerantes. Agora, veja bem, refletindo sobre esses casos, né? Faço uma pergunta retórica. Quem são os verdadeiros intolerantes nessas situações, né? Então, que cada um pense e reflita sobre isso. Bem, então já concluindo essa segunda parte, podemos dizer o seguinte: o governo ele não existe para validar desejos de cidadãos quando esses desejos prejudicam a sociedade. Prejuízo, como eu disse, concretizado na forma de enfraquecimento do casamento tradicional e subsequente dissolução de muitas famílias, subvalorização de pais e mães para a formação de crianças e grave limitação das liberdades religiosas. E aí eu passo então para o quarto ponto citado pelo TFPN Student, que diz o seguinte: o casamento homossexual ele transforma um erro moral em um direito civil. Os ativistas homossexuais afirmam que o casamento homossexual é uma questão de direitos civis, semelhante à luta pela igualdade racial nos anos 60. Isso é falso. Primeiro de tudo, comportamento sexual e raça são realidades essencialmente diferentes. Um homem e uma mulher querendo casar-se podem fazer, um pode ser negro e outro branco, um rico e outro pobre, um alto e um baixo. Nenhuma dessas diferenças são obstáculos insuperáveis para o casamento. Os dois indivíduos são ainda um homem e uma mulher e, portanto, as exigências da natureza são respeitadas. O, entre aspas, casamento homossexual se opõe à natureza. Duas pessoas do mesmo sexo, independentemente de sua raça, riqueza, estatura, erudição ou fama, nunca serão capazes de se casar por causa de uma insuperável impossibilidade biológica. Em segundo lugar, características raciais herdadas e imutáveis não podem ser comparadas com comportamentos não genéticos imutáveis. Simplesmente não há analogia entre o casamento interracial de um homem e uma mulher e o casamento, entre aspas, entre duas pessoas do mesmo sexo. Veja, a rigor eu nem considero muito necessário entrar nesse debate sobre a natureza da homossexualidade, porque isso se afasta da questão principal tratada aqui, que é a natureza do casamento. Mas o problema é que muitos revisionistas eles acabam apelando para esse tipo de argumentação na tentativa de dar suporte às suas reivindicações. E aí acaba que nós temos que tratar um pouco desse tópico. Bem, de início eu já posso dizer que comparar a homossexualidade com a condição racial é uma falácia, e essa falácia ela faz parte, de fato, de um conjunto maior de falácias afins que são perpetradas por muitos revisionistas e que podem ser assim resumidas. São as falácias que eu chamo de falácia genética, falácia psicológica e falácia social. Então, a falácia genética, que é perpetrada por muitos revisionistas, ela diz o seguinte, entre aspas: a homossexualidade é exclusivamente genética, fecha aspas. Ora, isso aí é uma inverdade. A gente já pode de início dizer isso. Quer dizer, o conjunto dos estudos até hoje publicados, ele não aponta para uma exclusiva base genética da homossexualidade. Não foi encontrado até hoje nenhum gene, entre aspas, gene gay, né? E vamos tentar explicar isso um pouco melhor. Veja bem, caso a homossexualidade ela fosse exclusivamente genética,
né, como afirmam alguns revisionistas, então, veja bem, necessariamente haveria 100% de taxa de concordância de homossexualidade entre gêmeos idênticos, que são gêmeos univitelinos, né, que tem o seu material genético absolutamente igual. Tá? Em outras palavras, se um gêmeo univitelino fosse homossexual, o outro necessariamente seria homossexual. Né? Se um fosse heterossexual, o outro teria que ser necessariamente heterossexual. Nunca haveria um par discordante. Um gêmeo heterossexual e um outro homossexual. Isso é o que ocorre, por exemplo, com a cor dos olhos. Você veja, quando dizemos que a cor dos olhos é geneticamente determinada, atente aqui para a palavra determinada, nós estamos dizendo que dois gêmeos univitelinos sempre vão ter a mesma cor dos olhos, o que de fato acontece. Contudo, perceba, com a homossexualidade não funciona assim, tá? Veja, por exemplo, Jorge, o livro do professor Jeffrey Settinover, o nome do livro é Homosexuality and the Politics of Truth. Lá ele cita muitas publicações, ele dá muitas referências, mas de modo geral funciona assim. Os melhores estudos eles apontam para uma taxa de concordância de aproximadamente 25 a 50%. Quer dizer, a homossexualidade é no máximo geneticamente influenciada e não geneticamente determinada. E isso faz uma grande diferença, perceba bem, porque de fato esse dado nos informa que há um grande número de fatores não genéticos envolvidos na determinação da homossexualidade. Tá? Mas observe o seguinte, mesmo esse número de 25 a 50%, ele deve estar sendo superestimado. Você sabe por quê? Pelo seguinte, porque alguns desses estudos eles sofrem da seguinte bias. Os pares de gêmeos estudados cresceram dentro de um mesmo ambiente familiar. O que isso quer dizer? Quer dizer duas coisas. Primeiro, como afirma o psiquiatra Theodore Litz, da Universidade de Yale, entre aspas, os gêmeos idênticos, eles crescem vendo-se um ao outro como espelhos. Um identifica-se com a imagem do outro. E isso faz com que sejam educados de modo bastante similar. Quer dizer, é claro que o comportamento de um gêmeo influencia o comportamento do outro gêmeo, porque, conforme diz o psiquiatra Theodore Litz, eles crescem com essa imagem espelho. E a segunda coisa é que, veja, tendo crescido no mesmo ambiente familiar, é provável que os fatores ambientais, e portanto não genéticos, tenham influenciado o comportamento sexual dos dois gêmeos, elevando assim a taxa de concordância de homossexualidade. Você está entendendo? Então você veja, levando-se essas bias em consideração, é claro que esse valor de 25 a 50% deve ser menor. Tá? E observe o seguinte, aqui é um ponto importante, observe que esse raciocínio ele é válido mesmo para a possibilidade de que haja algum comportamento inato, mas não genético, para a homossexualidade, como por exemplo hormônios intrauterinos. Quer dizer, hormônios intrauterinos, por exemplo, é uma influência não genética, mas inata, tá certo? Porque influencia, tá certo? O recém-nascido, aliás, o recém-nascido não, influencia o feto ainda no período de vida intrauterino, ok? Então veja, de fato, a ausência de 100%, ou pelo menos de quase 100% de concordância de homossexualidade entre gêmeos univitelinos, também é evidência de que os fatores inatos, como por exemplo os hormônios que eu citei há pouco, eles também não podem ser exclusivamente responsáveis pela homossexualidade, pois esses gêmeos, como é óbvio, compartilham o mesmo ambiente intrauterino. Os dois gêmeos estão no mesmo ambiente intrauterino. Na presença de, se houvesse uma influência absolutamente total de hormônios, esses dois gêmeos seriam de modo, já que eles têm o mesmo material genético, seriam de modo semelhante influenciados, ok? Outro dado que reforça a participação do componente ambiental na homossexualidade, Jorge, é o seguinte, veja bem, esse dado é importante. A taxa de concordância, tá, entre irmãos biológicos, tá certo? Não gêmeos e que portanto tem 50% de similaridade de seu material genético, é de 9,2%, tá? Então, por exemplo, então o que ele quer dizer com essa informação? Que a taxa de concordância de homossexualidade entre dois irmãos biológicos não são gêmeos, tá? São dois irmãos biológicos, é de 9,2%, tá? O que é muito similar ao valor de 11% encontrado em irmãos adotivos, não biológicos, cuja similaridade do material genético é zero. Quer dizer, a taxa de concordância entre irmãos biológicos e irmãos adotivos
né, que esses irmãos adotivos, claro, não tem similaridade de material genético, é praticamente igual. Era de se esperar que irmãos adotivos, cuja similaridade do material genético é nula, tivesse uma taxa de concordância bem menor. Mas perceba que não é isso que acontece. Os valores giram em torno de 9,2% e 11%, tá certo? O que, novamente, reforça a participação de fatores ambientais. Outra informação importante a esse respeito, ela foi fornecida recentemente por um outro estudo, esse do professor Walter Schumann, da Universidade do Kansas, foi publicado no Journal of Bioscience, volume 42, edição 6, ano 2010, páginas 721 a 742. Veja lá. Nesse estudo, ele constata que grande parte dos jovens na casa dos 20 anos e que foram criados por pares de lésbicas ou gays assumem homossexualidade. 58% dos jovens criados por pares de lésbicas e 33% dos jovens criados por pares de gays descrevem-se a si mesmos como homossexuais. Em conclusão, crianças criadas por gays e lésbicas terão maior tendência a serem gays ou lésbicas no futuro, o que dá ainda mais suporte à hipótese de que as influências parentais elas influenciam a expressão do comportamento homossexual. Tá? Agora veja lá, todos esses dados, certo, eles têm que ser considerados, tá? Mas ainda há outro. Veja, ainda que se admita, tá, algum componente inato para a homossexualidade, seja esse componente genético ou não genético, tá? Isso não serve, veja bem, Jorge, isso não serve, ainda que se admita isso não serve de forma alguma de argumento para a aceitação pelo Estado da união de pessoas do mesmo sexo, tá certo? O reconhecimento dessa união como casamento. Isso pelo seguinte, observe você que muitos traços que são geneticamente influenciados, eles são ainda assim indesejáveis, tá? Vou repetir isso, muitos traços, tá certo? Geneticamente influenciados, eles são ainda assim indesejáveis. Quem disse isso não fui eu, tá? Mas o advogado gay John Corvino está lá, publicado no site dele, Independent Gay Forum, em agosto de 2004. E além disso, concordando e completando a colocação do senhor Corvino, o professor Robert P. George, ele nesse livro que eu já citei, What is Marriage, ele complementa e diz o seguinte: muitos traços geneticamente influenciados são ainda assim indesejáveis, ou mais modestamente, como diz o professor George, podem impedir de se alcançar um certo bem. E no caso aqui, esse bem é o casamento. E por que impede? Porque, independentemente da sua causa, quer dizer, seja ela de natureza genética ou não genética, independentemente da sua causa, se há um fator inato ou não, ou se não há nenhum fator inato envolvido, o fato é que a homossexualidade faz com que indivíduos de um sexo sejam sexualmente atraídos por outros do mesmo sexo. E para voltar a um conceito que por nós já exposto no começo, essas uniões não são uniões orgânicas inclusivas e, portanto, não são casamento. O que a gente pode concluir disso? Se conclui que pelo fato de alguma coisa ser natural, no sentido de que não é uma escolha, não prova nada. Por exemplo, veja bem, suponhamos que alguém descubra um gene, o sujeito faça a seguinte, considera a seguinte hipótese: descobre-se no futuro um gene que cause a atração sexual por vários parceiros. Quer dizer, quem tiver aquele gene ativado, ele tem uma tendência a sentir atração sexual por não um parceiro, mas por vários. Ora, nem por isso essa descoberta dará suporte à aprovação estatal da poligamia, você entende? Do mesmo modo, se algum dia for comprovado que a homossexualidade tem bases genéticas irrefutáveis, coisa que até hoje ainda não ocorreu, isso não pode servir de argumento para o reconhecimento estatal da união homossexual. Perceba, Jorge, que aqui eu não estou fazendo uma comparação entre poligamia e homossexualidade. A natureza do argumento que eu estou colocando é outra. O que eu quero dizer é que alguns fatores genéticos podem impedir o alcance de determinado bem. No caso aqui, o casamento. Uma relação poligâmica não pode alcançar o estado de casamento, por quê? Porque definitivamente a união de 4 pessoas não configura união orgânica inclusive, porque também essa união desvirtua e enfraquece a instituição do casamento. Do mesmo modo, o reconhecimento estatal da união de pessoas do mesmo sexo também não faz o mesmo, pois também não configura uma união orgânica inclusiva e também solapa as bases
pelo qual o casamento conjugal é reconhecido, com todas as consequências daí advindas, como eu já citei no tópico anterior. Enfraquecimento do casamento tradicional e etc, etc. São dois males de natureza diferentes, mas obviamente não deixam de ser dois males, tá certo? Então, portanto, já concluindo, não há conexão entre a origem do desejo homossexual e a possibilidade de, entre aspas, casamento homossexual. Contudo, eu volto a dizer, ninguém aqui impede, né, que os homossexuais se unam privativamente, eles têm essa possibilidade. O que eles não têm o direito de requerer é algo que não é direito, qual seja o casamento. Por quê? Porque objetivamente o Estado não existe para promulgar leis para a satisfação de desejos de A, B ou C, sobretudo quando essas leis elas podem influenciar o bem público, tá certo? Ok, a segunda falácia perpetrada por alguns revisionistas, também com o intuito de atingir os seus objetivos, é afirmar que a homossexualidade não pode ser mudada. Então eles colocam, entre aspas, a homossexualidade não pode ser mudada. Isso é outra inverdade, repetidamente contada, né? Também, como eu falei há pouco, com o objetivo de angariar adeptos favoráveis à união de pessoas do mesmo sexo. Veja, uma meta-análise de estudos publicados entre os anos de 1950 e 1980 mostrou que, de um total de 622 indivíduos homossexuais que buscaram atendimento psicológico, 309, cerca de 50% deles, obtiveram a reversão da sua condição, cerca de 50%. Essa referência está também no livro que eu acabei de citar há pouco, Homosexuality and the Political of Truths, do Dr. Jeffrey Setinover. Essa referência especificamente que eu estou citando está na página 186 desse livro, né? E há também o importantíssimo livro dos professores Stanton Jones e Mark Earhouse, intitulado Ex-Gays, publicado pela editora IVP Academic, mostrando que a mudança é sim possível. E há também, é importante lembrar disso, os incontáveis testemunhos de ex-homossexuais. Agora, você veja, o curioso é o seguinte, mesmo com tantas evidências amplamente publicadas, né, que obviamente só não podem ser vistas por quem se recusa a vê-las, sempre vem algum revisionista e diz o seguinte, olha, esses que deixaram a homossexualidade, eles não eram gays ou lésbicas de verdade, né? Gostam de dizer os revisionistas, né? Quer dizer, você veja, contra esse número irrefutável de evidências, né, o sujeito faz uma afirmação dessas aí, tá certo? Absolutamente vazia. E para esse tipo de afirmação, Jorge, eu costumo dizer o seguinte, falácia da expulsão do grupo. Eu não sei se você conhece essa falácia. Essa falácia ela funciona da seguinte forma, o sujeito ele tenta excluir de um grupo, você considera um grupo, tá? Com vários elementos dentro desse grupo. Então o sujeito tenta excluir desse grupo, um membro desse grupo, que obviamente tem as características do grupo inteiro, para depois, excluindo esse membro, tentar invalidar o grupo como um todo. Um exemplo para você entender como funciona essa falácia. O sujeito afirma o seguinte, todo cristão é ignorante. Aí o outro sujeito diz o seguinte, ora, mas eu conheço cristãos com excelente formação filosófica, altamente capacitados. No que o outro diz o seguinte, ora, mas esses não são certamente cristãos, pois nenhum cristão é altamente capacitado. Tirou o cristão do grupo. Tira o cristão do grupo para invalidar o grupo dos cristãos como um todo. Quer dizer, o engodo é esse, né? E alguns revisionistas fazem da mesma forma com a homossexualidade. Quer dizer, o sujeito diz, não existem ex-gays. Nós dizemos, mas claro que existem, eles estão por aí vivendo suas vidas, há muitos deles, né? Inclusive a homossexualidade, como diversas e confiáveis publicações científicas atestam, não é necessariamente um comportamento irreversível. No que o outro, né, lançando mão do raciocínio falacioso e rebate, esses não eram gays. Quer dizer, isso aí é uma falácia da expulsão do grupo, né? É claro que isso é uma falácia de expulsão do grupo. E lançar a mão desse expediente é apenas um meio fraudulento de negar a evidência de que, indubitavelmente, há indivíduos gays que, em algum momento de suas vidas, sozinhos ou com a ajuda de outras pessoas, abandonaram por completo o comportamento homossexual, né? Então, essa é a segunda falácia. E a terceira falácia empregada pelos revisionistas é o seguinte, entre aspas, a homossexualidade é como raça. A gente sabe que isso aí é uma inverdade, eu não vou nem me deter muito nesse ponto,
ninguém escolhe nascer branco, negro ou cafuso, tá certo? O indivíduo nasce branco, negro ou cafuso e não há nenhuma evidência, como eu falei há pouco, quando discuti a questão da falácia genética, de que o indivíduo nasce homossexual, né? O indivíduo nasce homem ou mulher e a homossexualidade é um comportamento motivado por um desejo, né? Isso é bem diferente, veja, da determinação genética envolvida nos aspectos raciais, né? Na questão racial existe uma determinação genética. E afirmar uma coisa dessas, eu não vou nem, como eu falei há pouco, não vou nem me deter muito nesse assunto, é dar auto-testemunho da ignorância do sujeito em termos de ciência básica. Bem, então, Jorge, praticamente aqui eu encerro a questão de colocar os pontos do TFP Student e discuti-los mais profundamente. O que eu vou fazer agora, nessa segunda parte da minha fala, é tentar desconstruir alguns argumentos de grupos que são a favor da união de pessoas do mesmo sexo, tá certo? Eu vou proceder da seguinte forma: vou citar o argumento e depois vou mostrar que ele não tem nenhum fundamento. Então você veja, o primeiro argumento habitualmente utilizado por esses grupos revisionistas é o seguinte, entre aspas, o casamento é uma construção social. Ele pode ser mudado indefinidamente, fecha aspas. Esse é o argumento colocado por revisionistas. Ora, veja bem, agora tomo eu a palavra. Dizer que o casamento é uma construção social com o intuito de esvaziá-lo do seu significado e tentar redefinir o casamento ao sabor das ideologias de momento é um artifício engenhoso, e eu lhe adianto, Jorge, que esse artifício engana muitas pessoas que não examinam a questão mais detalhadamente. E é por isso que eu escolhi esse argumento para desmontar logo de início. Veja, a tese revisionista se baseia na afirmação de que, entre aspas, o casamento é uma construção social e, portanto, pode ser redefinido indefinidamente de acordo com as pretensões sociais, fecha aspas. Isso é falso. Tá certo? Veja bem, a premissa de que o casamento é uma construção social é falsa. E é falsa porque, preste bem atenção, ela se baseia na falsa suposição de que, pelo fato de que práticas sociais são parcialmente construídas, elas devam ser inteiramente construídas. Veja, eu vou tentar explicar isso melhor. Quando nós dizemos, por exemplo, que um dos aspectos basilares do casamento é, por exemplo, o voto de exclusividade, o voto de fidelidade, né, entre os parceiros, nós estamos dizendo que apenas se pode alcançar o bem maior do casamento, que é justamente a procriação e a educação das crianças, né, quando se respeita o voto de exclusividade, sem o que o casamento se desintegra. Esse, veja bem, Jorge, é um aspecto básico do casamento, não é nenhuma construção social. Aliás, o próprio núcleo central do casamento, que é a procriação, ele também não é nenhuma construção social. Observe, por exemplo, que pensadores milenares como Aristóteles e também Plutarco, por exemplo, numa obra intitulada Eróticos, eles já entendiam que isso era a essência mesma do casamento, a essência própria do casamento. E veja bem, essa essência, ela é perfeitamente compatível com o fato óbvio de que alguns aspectos do casamento, como por exemplo, os benefícios legais, ou alguns aspectos financeiros, como por exemplo o regime de divisão de bens entre os cônjuges, alguns desses aspectos eles podem variar amplamente através das culturas, sem que isso, de modo algum, fira aqueles aspectos essenciais da instituição do casamento. Isso porque, observe, esses aspectos essenciais estão fundamentados na própria natureza humana. Quer dizer, na verdade, o casamento ele tem uma parte que é de fato socialmente construída, que são esses aspectos secundários, como o regime de divisão de bens, a questão do aspecto financeiro do casamento, etc, etc. Mas ele tem aspectos que são fundados na natureza humana e, portanto, não são construtos sociais, tá certo? Então você veja, ainda que se possa modificar os aspectos socialmente construídos do casamento, ainda que se possa modificar esses aspectos que são socialmente construídos, que são justamente os aspectos menos importantes, não se pode de modo algum se modificar seus aspectos essenciais, por um motivo bastante simples e óbvio, tá certo? Não se pode modificar a natureza humana, tá certo? Jorge, veja bem, quando se tem algum conhecimento de antropologia, a gente verifica que existem alguns aspectos da condição humana que são inegáveis. Entre eles, a condição gregária do ser humano. Seres humanos são seres sociais.
eles vivem em grupos. Eles procuram fortemente se reproduzir e para alcançar a reprodução eles travam relações sexuais. E para facilitar a vida em grupo e o cuidado com a prole, eles buscam estabilizar a união com o sexo oposto, na forma de uma instituição social que nós conhecemos pelo nome de casamento. Esses fatos, eles são claros como água de rocha. E quando as pessoas param de enxergar isso, é porque estão de tal forma confusas, né? Muitas vezes, diga-se de passagem, né? Não por culpa delas, mas por toda essa ideologia revisionista, né? Falsa que permeia, tá certo? A sociedade. Essas pessoas, eu estava dizendo, que estão de tal forma confusas, desorientadas, que elas não conseguem aceitar a mais simples evidências, né? E não conseguem simplesmente enxergar uma evidência tão clara como essa, de que o casamento ele é apenas parcialmente construído pela sociedade. Os seus aspectos essenciais eles se fundam na natureza humana, tá? Bem, o segundo argumento frequentemente utilizado por revisionistas é o seguinte, entre aspas: você é intolerante por ser contra o casamento homossexual e nós devemos ser tolerantes, fecha aspas. Olha, essa palavrinha tolerância é uma das principais armas do movimento politicamente correto usado pelos revisionistas. Quando eu vejo esse pessoal falando de intolerância, eu sempre me lembro das palavras de Cristo na cruz, né? Quando Cristo falou: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Só que aqui eles não sabem o que dizem, né? Veja bem, deixa eu tentar explicar isso com calma. A tolerância ela pode se aplicar a pessoas, comportamentos e ideias. Então nós temos tolerância de pessoas, com comportamentos e com ideias. A tolerância aplicada às pessoas, aos indivíduos, é o que a gente chama de tolerância civil, né? Que diz que nós devemos respeitar os outros indivíduos mesmo quando discordamos intelectualmente deles. Quer dizer, eu devo respeitar você mesmo quando discordo intelectualmente de você. Isso é o que se chama respeito. Note que o respeito é para com a pessoa, para com o indivíduo. Agora, se o comportamento dessa pessoa deve ser tolerado, isso é outra coisa. Isso tudo é diferente de tolerância de ideias. O que ocorre é que muita gente confunde tolerância de ideias com tolerância de pessoas. Acham que se alguém rejeita intelectualmente a união de pessoas do mesmo sexo, então necessariamente também rejeita as próprias pessoas que pensam o contrário, o que é absolutamente falso, tá certo? Então você veja, quando os revisionistas nos chamam de intolerantes, eles mostram claramente que eles estão confusos e não sabem distinguir as coisas. Eles estão confundindo discordância com intolerância. Essas pessoas confundem discordância com intolerância. Mas o que é curioso é que há duas ironias nisso. Uma é que quando nos chamam de intolerantes, na verdade, os que estão sendo verdadeiramente intolerantes, absolutamente intolerantes, são eles, por não quererem nem permitir que as ideias contrárias à união de pessoas do mesmo sexo sejam proferidas. Você entende? Quer dizer, essas pessoas querem impedir mesmo que as ideias discordantes das deles sejam pronunciadas. E a outra ironia é que, veja o seguinte, quando esses indivíduos pedem tolerância, né, eles sabem que há alguma coisa errada com a definição que eles dão a casamento. Porque ninguém pede tolerância para algo que está certo. Você, por exemplo, já imaginou a Madre Teresa de Calcutá pedindo tolerância para o comportamento caridoso dela? Ou Einstein pedindo tolerância para suas ideias? É claro que não. Então, quando esses indivíduos pedem tolerância, é porque eles percebem, eles sentem que há alguma coisa errada com o próprio conceito de casamento que eles tomam para si. Tá certo? Aliás, você veja bem o seguinte: as uniões de pessoas do mesmo sexo elas já são toleradas na sociedade. Muitos pares de homossexuais se unem, como eu já falei, em cerimônias privadas, e isso com muita frequência. A discussão aqui não é sobre tolerância, porque como eu já falei anteriormente, como eu já expus os dados anteriormente, o que os revisionistas querem não é tolerância, eles querem endosso governamental. Eles querem normalização e imposição do comportamento, tá certo, homossexual para toda a sociedade, tá certo? Na forma de, entre aspas, casamento homossexual, tá certo? Portanto, a resposta que eu lhe sugiro que você ou os nossos ouvintes deem, né, quando forem chamados de intolerantes é o seguinte: tentem, obviamente, primeiro explicar para o indivíduo que lhe chama de intolerante
que existe uma diferença entre discordância e tolerância, e que ele está fazendo confusão entre as coisas. Os indivíduos intelectualmente sérios eles vão entender, tá certo? Aqueles que continuarem lhe chamando de intolerantes, mesmo depois que você explica a diferença entre discordância e intolerância, com certeza eles são desonestos, e o que eu sugiro é que simplesmente se pare de dar ouvidos, tá certo, a essas pessoas. Bem, o terceiro argumento, frequentemente também colocado, é o seguinte, entre aspas, nós temos direitos iguais, nós queremos direitos iguais, queremos também casar, fecha aspas. Essa é outra artimanha, certo? Usada pelos revisionistas a favor da união de pessoas, do reconhecimento da união de pessoas do mesmo sexo. E veja bem, Jorge, essa é uma artimanha inteligente porque ela usa os sentimentos das pessoas. Afinal, quando você fala em direitos, quem é contra direitos iguais? Obviamente ninguém é contra direitos iguais. Mas essa é uma argumentação falsa. Porque, veja bem, ser igual perante a lei é ser juridicamente igual e não biologicamente igual. Não existe um meio de a lei anular diferenças biológicas entre os sexos. Não existe, a lei não tem como fazer isso. E são justamente essas diferenças que criam, as diferenças entre os sexos, que criam as condições para a união inclusiva entre homem e mulher, para o casamento entre homem e mulher, pelas razões que eu já expus reiteradamente, tá certo? Portanto, perceba isso, olha, nesse momento nós já temos uma situação de igualdade, pois todas as pessoas que têm a capacidade natural de casar já têm o direito de casar. Ou em outras palavras, todos nós temos o direito de casar com qualquer pessoa do sexo oposto, que é a própria definição e essência do casamento, como nós já explicamos. E tem mais, veja, os revisionistas eles também gostam de dizer que está sendo negado a eles um direito humano básico de casar, né? Frequentemente se escuta isso, olha, vocês estão nos negando um direito humano básico que é o casar. Isso é outra falácia. Veja, um direito humano ele se baseia na própria natureza humana. Um direito humano um direito humano básico se baseia na própria natureza humana. Mas a união de pessoas do mesmo sexo de forma alguma se baseia na natureza humana. O que se baseia na natureza humana, o que é? É a união entre dois adultos da espécie humana, sexualmente maduros, de sexos opostos, para que a cooperação dos dois alcance o objetivo primordial do casamento, que é a procriação e a educação da prole. E é isso que se baseia na natureza humana. E é isso que é o direito humano básico, né? Não sou eu que estou afirmando isso, é a própria natureza do ser humano. É a sua divisão biológica em sexos separados e o fato de que nós, seres humanos, nós nos reproduzimos sexuadamente. Nós precisamos de sexos separados para a reprodução. Agora você veja, quem não consegue perceber algo tão simples e evidente, eu sugiro realmente que reexamine as suas bases intelectuais para ver onde o desvio, entre aspas, de percurso aconteceu. Porque é uma coisa óbvia e clara, né? Então perceba que aqueles que defendem o assim chamado, entre aspas, casamento homossexual, eles de fato querem é direitos especiais, direitos de satisfazerem desejos. Só que, como eu já expliquei, o Estado não está aí para conceder direitos a partir de desejos, pela simples e óbvia razão de que desejos sexuais não constituem direitos. Tá certo? Bem, o quarto argumento frequentemente utilizado é o seguinte, entre aspas, casamento é sobre amor. Deixem os gays serem felizes. Isso é outro tipo de argumentação, perceba você, que se direciona não à razão, mas sim à emoção do ouvinte, né? Quer dizer, essa coisa de sempre estar apelando para a emoção e deixando a razão de lado. É interessante que o movimento homossexual ele age através da manipulação dos sentimentos das outras pessoas, contrárias ao movimento, e não com um discurso lógico de argumentos, né? Exatamente. Enfatiza bem isso. Não tenha dúvida. Então você veja, como eu já disse, o Estado ele não cria leis para suprir desejos, né? E como eu também já comentei antes, esse reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo, ele pelo Estado, esse reconhecimento ele traz problemas para a estrutura social, né? Como eu já amplamente expus anteriormente. Então você veja, embora nós, frequentemente, o público em geral tenda a associar o casamento com amor, o governo ele não endossa o casamento com base no amor. Até porque o amor é algo absolutamente subjetivo de pessoa para pessoa. Mas sim, o governo endossa o casamento com base no benefício, no bem comum. E aqui o bem comum é reprodução, procriação e educação da prole. E ainda mais, estabilidade social
advindos do casamento entre um homem e uma mulher. Além disso, como eu já disse, o Estado não proíbe que pares de homossexuais declarem seu amor privativamente. Eles podem fazer isso, tá certo? O que não deve ocorrer, como nós estamos aqui tentando mostrar, é o endosso estatal. Porque, veja bem, Jorge, não importa quanto amor haja entre dois gays ou duas lésbicas, essas uniões não produzem os mesmos efeitos positivos provenientes do casamento tradicional e, portanto, não podem ser equiparadas. Você não pode equiparar essas duas coisas porque obviamente, o casamento tradicional traz bens consigo que a união de pessoas do mesmo sexo absolutamente não traz, tá? Bom, o quinto argumento, frequentemente também utilizado, é o seguinte, abre aspas, Jesus Cristo disse que não devemos julgar. Não julguem as pessoas que querem a união entre pessoas do mesmo sexo. Você veja, esse aqui é outro argumento que, a rigor, eu nem deveria estar aqui tratando, né? O problema é que ele é também frequentemente utilizado para tentar se alcançar os objetivos e por isso nós acabamos que temos também que tratar disso aqui, tá? Bem, veja, primeiramente, como eu já apontei algumas vezes, nós não julgamos pessoas aqui, nós julgamos ideias. O que julgamos aqui é essa estapafúria tentativa de rever, sem nenhuma base racional, o casamento. Agora, o curioso é o seguinte, é que com esse tipo de argumentação colocada pelos revisionistas, o curioso é o seguinte, os ativistas, os revisionistas, eles quando eles se deparam com citações bíblicas que condenam o comportamento homossexual, como por exemplo lá em Levítico capítulo 18, versículo 22, ou então em Coríntios 1, capítulo 6, versículos 9 e 10, quando esses revisionistas eles se confrontam com essas passagens bíblicas, eles prontamente rejeitam a palavra da Bíblia. Entretanto, quando eles acham que podem distorcer as palavras da mesma Bíblia, né, no caso aqui as palavras de Jesus Cristo, para proveito próprio, então a Bíblia passa a ter crédito, né? São a questão do 2 pesos, 2 medidas. Agora veja, o problema com essa história de dizer que Jesus Cristo disse para nós não julgarmos é que ela se fundamenta em um erro grosseiro na interpretação da palavra de Deus. Veja você, eu vou ler aqui o que diz Mateus capítulo 7, versículo 1 a 5. Eu estou usando aqui a tradução da Bíblia, da edição Loyolas e Paulinas. Então veja, diz lá a palavra de Deus, entre aspas, não vos arvoreis em juízes, para não seres julgados, pois é segundo o vosso modo de julgar que vos julgarão, e a medida de que vos servis, servirá para vós. Porque tens de olhar o cisco que está no olho do teu irmão, e a trave que está no teu olho não a reparas? Ou como dizer a teu irmão, espera, vou tirar o cisco do teu olho. É no teu olho que a trave está. Homem de juízo pervertido, tira primeiro a trave do teu olho, e então enxergarás direito para tirar o cisco do olho do teu irmão. Termina aqui a palavra de Deus. Ora, retomo eu a palavra. É evidente pela leitura da passagem que o que Jesus faz não é nos proibir de julgar, mas antes ele nos ensina como julgar. Ele diz que para julgarmos corretamente, veja Jorge, primeiro é preciso tirar a trave do nosso olho, no sentido de que primeiro nós devemos parar de cometer os nossos erros, para somente depois ajudar o nosso irmão. Essa interpretação é de fato a única correta. E ainda mais, veja, decididamente, isso é confirmado inclusive em outra passagem em que Jesus positivamente, categoricamente, ele nos diz que nós devemos sim fazer julgamentos, que é justamente a passagem que se encontra em João capítulo 7, versículo 24. E eu novamente vou citar aqui a palavra de Deus. Entre aspas, cessai de julgar segundo a aparência e aprendei a julgar segundo o que é justo. Quer dizer, aqui, categoricamente, Jesus está dizendo que aprendei a julgar segundo o que é justo. Portanto, quando os revisionistas dizem que não devemos julgar e que não devemos aceitar, e que nós devemos aceitar sem julgamento essa reivindicação deles de abre aspas, casamento homossexual, o que eles estão fazendo é distorcer as palavras da Bíblia para tentar atingir seus objetivos, né? Veja, Jorge, isso é uma mentira clamorosa afirmar que Jesus nos proibiu de julgar. A letra da Bíblia é clara. Jesus nos orientou como julgar e também nos incitou ao julgamento. Até porque, lembre do seguinte, ele mesmo, na vida dele, fez muitos julgamentos. Por exemplo, ele julgou a conduta errada dos escribas e fariseus, ele julgou os vendilhões do templo,
tá certo? Que estavam profanando o templo. Então você veja, de modo conclusivo, essa argumentação de que não devemos julgar, ela é falsa. Jesus fez julgamentos, nos incitou a julgar. E obviamente tendo sempre em mente que devemos primeiro tentar corrigir a nossa falha para depois julgar o nosso irmão. Mas afirmar que Jesus Cristo diz que não devemos julgar é uma total distorção da palavra da Bíblia, tá certo? Bom, vamos para o sexto argumento. O sexto argumento diz o seguinte, abre aspas, o que vai mudar na minha vida se o casamento homossexual for aprovado? Fecha aspas. É um argumento na forma de uma pergunta. De início, agora digo eu, provavelmente nada vai mudar, mas ao longo dos anos, né, como já foi constatado em alguns países onde há cerca de 10 anos a união de pessoas do mesmo sexo foi reconhecida como casamento, né, como eu expus amplamente no tópico anterior, nesses países o casamento tradicional, a concepção de casamento tradicional foi enfraquecido, e isso ocorrerá nos países que aprovarem reconhecer essas uniões como casamento, né? Inclusive com questão do aumento do número de filhos fora do casamento, etc. Veja você, a estrutura da sociedade ela vai mudar, já que, abre aspas, o casamento homossexual ele abre portas para outras exigências de supostos direitos, né? E fora o fato que eu também já expliquei os possíveis danos para crianças adotadas por pares de homossexuais. Então você veja, nós aceitando que dois gays ou duas lésbicas formam um casamento, entre aspas, nós estamos mudando as bases da sociedade, né? E depois vem toda a questão de reivindicação de educação homossexual nas escolas, toda a questão que eu já coloquei da perda das liberdades religiosas que já vem acontecendo, quer dizer, isso aí é uma cadeia de eventos que é inevitável e, como eu já falei, já está ocorrendo em alguns países em que desse reconhecimento já ocorreu há mais tempo, tá certo? Bem, e o sétimo argumento, na verdade o sétimo e último argumento que eu resolvi trazer para desmontá-lo, Jorge, é o seguinte, abre aspas, você é homofóbico por ser contra o casamento homossexual. Ora, veja bem, eu estou colocando esse argumento por último, mas isso é a primeira coisa que os revisionistas nos dizem quando nós nos opomos à união entre pessoas do mesmo sexo. A primeira coisa é você é homofóbico. Isso eles fazem porque, não conseguindo refutar nenhum dos argumentos expostos, ou tentando refutá-los apenas com falácias, eles imediatamente então buscam atacar a pessoa, né, que está proferindo esses argumentos, utilizando-se de uma argumentação ad hominem. Ora, imagine o seguinte, Jorge, um ladrão sai da cadeia, vou dar um exemplo para você entender mais ou menos como é que funciona essa argumentação ad hominem. Um ladrão sai da cadeia, foi libertado, cumpriu a sua pena, e no primeiro dia livre ele presencia um assassinato. E aí então ele vai na delegacia mais próxima e diz que sabe quem é o assassino. Por acaso, né, o delegado vai simplesmente dizer assim, não acredito nele, ele é um ladrão? É claro que não. O fato de ser ladrão não invalida que ele esteja dizendo a verdade e que de fato tenha presenciado um homicídio e possa reconhecer o assassino. Então é justamente o que faz alguns revisionistas, não todos, né? Eles atacam um homem e não os argumentos. Além disso, veja o seguinte, eu faço uma pergunta. Eu, por exemplo, pessoalmente me oponho intelectualmente ao pensamento do povo judeu que não acredita na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por acaso eu sou antissemita por isso? Quer dizer, é óbvio que eu não sou. Também eu me oponho intelectualmente ao assim impropriadamente chamado, entre aspas, casamento homossexual. Por acaso eu sou homofóbico por isso? Não, é claro que não. Você percebe? Isso aí é apenas uma estratégia engenhosa, né? Na tentativa de desmoralizar o oponente, né? Já que, como eu falei, muitas vezes essas pessoas não conseguem, na maioria das vezes não conseguem mexer no campo das ideias. Isso é o que eu costumo chamar de uma arma semântica, cujo objetivo é tentar desqualificar o opositor ao, entre aspas, casamento homossexual, não vencendo os argumentos desse opositor, mas tentando caracterizar o opositor como alguém que argumenta com base em medos infundados, né? É claro que empregar esses meios é pura e simplesmente desonestidade. Por isso, eu sugiro o seguinte, Jorge, toda vez que alguém lhe taxar de homofóbico, o melhor método de responder é calmamente dizer o seguinte:
Meu amigo, chamar-me de homofóbico não desqualifica os argumentos que eu coloquei. Se você não puder respondê-los, não adianta gritar nem espernear. Chamar de homofóbico é um argumento ad hominem desprovido de qualquer valor. Se o sujeito continua histericamente lhe chamando de homofóbico, desconsidere-o. Trata-se apenas de mais um despreparado, de mais um desses tolos politicamente corretos, tá certo? Bem, Jorge, era isso que eu tinha para colocar. E eu quero apenas terminar toda essa exposição dizendo o seguinte, veja, com essa longa exposição, nenhum de nós, na verdade, não temos a intenção de menosprezar quem quer que seja. Nós não somos movidos por ódio contra nenhum indivíduo, tá certo? O que nós fizemos aqui foi expor dados científicos, vindo de pesquisas na área da sociologia, antropologia e outras ciências sociais, bem como a exposição de alguns conceitos de filosofia. Eu quero enfatizar bem que aqui nós não julgamos homens ou mulheres, nós julgamos ideias. E as ideias, elas não têm sexo nem preferência sexual. As ideias são apenas certas ou erradas. E aqui, o que nós defendemos são as que nós julgamos certas e dignas de ampla defesa e aceitação. Tá certo? Na verdade, de ampla defesa e divulgação. A aceitação depende do julgamento de cada ouvinte em particular. Tá bom? Eu agradeço pelo convite, Jorge, para debater, para na verdade expor sobre esse tema. E então termino por aqui e obrigado. Então, chegamos ao final do primeiro programa Veritatis Splendor. Agradeço a participação de Daniel Maza, que bem detalhou e observou aspectos precisos sobre o assunto. Esperamos que o que aqui foi dito sirva para esclarecer sobre o tema abordado. Algumas referências aqui citadas estão disponibilizadas no nosso site, ao final do link desses programas. E o tema a ser abordado no próximo programa será aborto. E aqui nós agradecemos novamente os ouvintes e até a próxima.